Luciana Caixeta, eu sou violinista e professora de violino. Sou doutora em música pela Universidade de São Paulo e professora capacitada pela Associação Suzuki das Américas. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o método Suzuki na prática, nas aulas e na prática diária em casa. Um bebê, quando nasce, ele é completamente dependente dos cuidados de seus pais para suprir suas necessidades básicas. No começo do desenvolvimento musical de uma criança é a mesma coisa. Ela é completamente dependente da assistência de seu pai na prática diária em casa. E como é que o pai vai poder auxiliar essa prática diária em casa? Ora, seguindo as orientações de seu professor nas aulas. Por isso, é fundamental a presença do pai ou da mãe nas aulas para que observe o que o professor está propondo, as atividades, os exercícios, as posturas, para que possa reproduzi-las adequadamente em casa, garantindo assim uma prática efetiva e correta. Esse relacionamento entre professor, aluno e o pai Suzuki, que é a pessoa que vai auxiliar a criança nas práticas diárias em casa, seja o pai, a mãe ou um outro responsável, que aqui nós vamos chamar de pai Suzuki, é o que chamamos de triângulo Suzuki. E é importante que todas as arestas desse triângulo estejam fortalecidas e funcionando com uma comunicação fluente. E qual seria o papel de cada uma dessas pontas do triângulo? O professor tem o papel de orientar e direcionar o trabalho pedagógico, identificando as habilidades que o aluno já sabe fazer bem e quais são os próximos passos e como é que o aluno vai chegar lá. O pai tem o papel de nutrir o desenvolvimento do aluno, de proporcionar um ambiente adequado para o desenvolvimento da aprendizagem musical. Tendo a certeza de estar colocando a gravação das músicas que vão ser aprendidas diariamente, preparar um ambiente propício para a prática diária em casa, manter a rotina dos treinos diários em casa. E nas aulas, o papel do pai, primeiro, ter certeza de que o seu filho chega pontualmente à aula, com tempo hábil de tirar o instrumento do estojo, se preparar com calma, ir ao banheiro antes, tomar água, para que no momento marcado para o início da aula, ele esteja pronto, tranquilo e preparado para começar as atividades. Ao aluno cabe tratar o seu pai e o professor com respeito, executar as atividades propostas e comunicar se há alguma dúvida, alguma dificuldade. Ao pai Suzuki cabe fazer anotações de todas as atividades realizadas na aula, para que possa reproduzi-las adequadamente em casa. Então, pai, tenha sempre um caderninho para anotar o que é feito na aula, para que todas essas atividades feitas na aula possam ser feitas na prática diária em casa. Procure anotar de uma maneira que te ajude a lembrar efetivamente o que foi feito. Às vezes, nós precisamos nos atentar para detalhes muito pequenos que é difícil confiar só na nossa memória. Então, é muito importante anotar. Esse caderno também pode ser usado para anotar dúvidas que surgem na prática diária para serem levadas para o professor na próxima aula e também para serem anotadas observações, como por exemplo, uma palavra-chave que você disse ao seu filho que funcionou, que o ajudou a executar determinada habilidade. Por exemplo, se naquela semana o professor estava procurando corrigir a postura do aluno mais ereto, com o peito aberto, e você diz algo como peito de super-homem, e você vê que aquilo dá certo,
anote, porque esse lembrete pode ser muito útil no momento que aquela mesma dificuldade surgir. É muito importante que o pai Suzuki esteja realmente presente na aula, evitando distrações com o celular e com outras atividades, para que possa realmente vivenciar o que está sendo executado ali diante dos seus olhos e também para que o filho perceba que é digno de toda a atenção, da atenção plena de seu pai, de que aquilo é importante, de aquele momento de aprendizado é valorizado e digno de toda a nossa atenção. Então, procure liderar e ensinar com o seu exemplo. Se aquela aula que está acontecendo é realmente importante, demonstre com suas atitudes, prestando atenção e sendo um exemplo para o seu filho de como prestar atenção e dar a sua atenção plena àquilo que realmente tem valor e é importante. Esse hábito de estar 100% presente, dando sua atenção plena à aula que está sendo ministrada pelo seu professor, evitando distrações e anotando tudo que está sendo feito, esses hábitos garantem o sucesso do desenvolvimento das habilidades do seu filho e também evitam que as informações precisem ser repetidas, atrasando assim todo o processo. Então essa é a maior contribuição que você pode dar e uma grande parte de criar um ambiente apropriado para o desenvolvimento do seu filho. Então vocês foram na aula, prestaram atenção, fizeram suas anotações e voltaram para casa e chegou o momento de estudar em casa. E agora? Bom, o ponto mais importante da prática é ela estar inserida na sua rotina, ela ser diária. Mas por que é tão importante que a prática seja diária? Ora, se a prática do instrumento acontece alguns dias sim e outros não, a criança pode te questionar: ué, ontem eu não estudei, por que hoje eu tenho que estudar? E isso já gera muito pano para manga. Agora, se ficar estabelecido desde o começo que nós vamos estudar o nosso instrumento todos os dias, não há discussão. Já está decidido que aquilo vai acontecer. E aí você não gasta tempo decidindo se vai estudar ou não e simplesmente faz aquilo que já está decidido. Para que isso aconteça, é muito importante que você já tenha pré-estabelecido o horário que a prática vai acontecer, anotado na agenda, marcado como um compromisso. E o local. É importante lembrar que alguns locais da casa são mais propícios para a prática do que outros. Por exemplo, nós já observamos que algumas crianças não respondem muito bem em estudar no seu próprio quarto. Talvez porque ali seja o seu ambiente e ela se sinta no controle, talvez porque haja distração dos brinquedos. Algumas crianças respondem melhor na sala de estar ou no escritório. Então observe a sua criança. Em que lugar da casa parece ela responder melhor à proposta de praticar? E se um dia o seu filho se negar a estudar e disser: hoje eu não vou estudar, e realmente recusar aquilo? Bom, se ele realmente não estiver disposto a praticar, faça você a prática. Suba no palquinho ou no tapetinho, que é aquele onde nós marcamos a posição dos pés. Faça o comprimento para início da prática. Faça os exercícios e as atividades propostas para o seu professor. É o momento do violino, é o momento do dia dedicado ao violino. E faça ele acontecer. Com o tempo, o seu filho vai ver que você está falando sério, está mantendo seu compromisso de ter o horário do violino a cada dia e aos poucos ele vem entrando na sua onda e você vai liderando pelo exemplo. Se você está começando aulas de violino por agora, a sua prática diária pode parecer algo como:
subir no tapetinho ou no palquinho, fazer o cumprimento de início da prática, colocar o violino na postura, na posição de tocar, escutar uma variação de Brilha, Brilha, Estrelinha sendo tocada, colocar o violino novamente na posição de descanso, fazer a mão do arco, conforme a orientação do seu professor, fazer o agradecimento, encerrando a prática, e é isso. Não leva mais do que alguns minutos, mas ajuda a estabelecer a rotina diária e reforçar tudo o que foi feito na aula, assegurando que o seu filho esteja preparado para o próximo passo no seu desenvolvimento. Muito importante também é ressaltar que a coisa mais importante que você pode fazer para nutrir o ambiente musical é colocar a gravação para tocar. Ela vai desenvolver o vocabulário musical do seu filho, é assim que ele vai internalizar as melodias que ele vai aprender a tocar no seu instrumento. As gravações, elas dão uma referência, um norte para onde nós estamos indo. Elas são o nosso objetivo, elas são a nossa referência de som, de tempo, de ritmo. Uma dica para inserir a escuta da gravação e a prática diária em casa é associá-la a algo que já é uma rotina. Como, por exemplo, se vocês costumam se reunir para ler um livro, a hora do violino pode ser logo antes, ou logo depois, ou talvez logo depois do almoço, ou logo depois do café da manhã, e assim já entra no fluxo das atividades do dia. É mais importante que a prática diária aconteça do que ela dure um tempo determinado ou de que todas as atividades estabelecidas pelo professor sejam cumpridas naquele dia específico. O mais importante é tirar o violino do estojo, tocar e cumprir aquele momento do dia, o momento do violino. É importante nós, pais, pensarmos em maneiras de tornar o momento da prática diária do instrumento agradável, divertido, prazeroso. Procure observar o seu filho. O que é que ele gosta de fazer? Ele gosta de desenhar, ele gosta de brincar de legos, ele gosta de adesivos, e tudo isso pode ser associado à prática. Por exemplo, se as atividades daquele dia são tocar 5 variações de Brilha, Brilha, Estrelinha, ele pode receber um bloquinho de Lego para cada variação que ele tocar. Outro dia, eu e a minha filha Alessandra construímos um sorvete de Lego com cada uma das variações que ela tocou. No outro dia, nós pegamos um jogo de tabuleiro em que ela estava muito interessada e nós adaptamos esse jogo à prática do violino, de maneira que cada lugar do percurso do jogo era uma música que ela tinha que tocar. Você pode usar também cartas de Uno. Para cada música que a criança tocar, ela recebe uma carta de Uno. E no final, vocês jogam uma partida. Ou você pode usar as cartas de Uno para determinar o número de repetições de um determinado trecho ou atividade. Uma outra sugestão são os jogos de tabuleiro que você pode imprimir da internet e completar os quadradinhos com as atividades ou músicas específicas que o seu filho precisa praticar. Joga-se o dado, anda-se o número de casas correspondentes e aonde parar, executa-se aquela atividade. Outra alternativa são livros de adesivos, em que a criança pode ganhar um adesivo para cada atividade executada. Como você pode ver, a gente pode adaptar atividades do dia a dia para a nossa prática diária, para estimular, para torná-la mais divertida
No livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o autor afirma que tudo precisa ser criado 2 vezes. Primeiro na mente e depois na realidade, no mundo real. O mesmo acontece com a prática diária do instrumento. Primeiro ela precisa ser criada na mente do pai. Como é que você, pai Suzuki, gostaria que a prática diária fosse? Um tormento, um sofrimento, uma obrigação? Ou algo divertido? Um momento de prazer, de conversa, de brincadeira? É claro que não esperamos perfeição, não é mesmo? Mas nós podemos tornar as coisas mais alegres, mais leves, negociar. E é nesses momentos, inclusive de prática, que nós aprendemos a lidar com a frustração, desenvolver a nossa disciplina de fazer algo porque estamos comprometidos, não porque estamos particularmente interessados naquilo naquele dia, naquele momento, mas porque assumimos o compromisso e precisamos fazer um pouquinho cada dia. Porque lembre-se, fazendo alguns minutos de uma coisa durante um ano inteiro, vamos colher grandes resultados. Nesse mesmo livro que eu mencionei antes, o autor fala que nos nossos relacionamentos há algo semelhante a uma conta bancária emocional e que para cada crítica ou correção que nós fazemos é como se houvéssemos sacado 2 pontos daquela conta emocional. E cada elogio que nós fazemos é como se houvéssemos feito um depósito naquela conta. Então, para manter o nosso saldo positivo, precisamos reforçar os elogios, o que a criança está fazendo bem, o que é que funcionou e valorizar até mesmo a disposição dela de tirar o instrumento do estojo e praticar naquele dia. Às vezes, só isso já é um grande passo. E para que nós possamos estar sempre no positivo e podendo oferecer elogios sinceros, é importante que a gente proponha atividades que são realizáveis, passos que são execuíveis, pequenos o suficiente para serem alcançados com sucesso. Então, se propomos algo e a criança tem dificuldade, talvez seja necessário quebrar em passos menores. Por exemplo, se eu preciso que a criança toque uma sequência de 4 notas, mas está difícil para ela lembrar tudo isso, então por que eu não proponho uma só? Ou talvez 2? E depois de algumas repetições, aí sim consigamos acrescentar todas as notas. É importante que o pai, além de visualizar como gostaria que o momento da prática diária fosse, a energia, o ânimo, é importante observar o que você, pai Suzuki, está trazendo para o ambiente. Você está trazendo tensão ou relaxamento e descontração? Você está trazendo o peso de uma obrigação ou a alegria de passar alguns momentos exclusivamente com seu filho, dando a ele toda a sua atenção, tendo a oportunidade de elogiá-lo por algo que ele realmente faz bem? Que ambiente nós queremos criar para desenvolver as habilidades musicais das nossas crianças? Muitas vezes, o pai Suzuki assume um papel parecido com o de um cheerleader, um animador de torcida. Ali encorajando, vamos lá, muito bem, faz de novo, tenta mais uma vez, eu tenho certeza que na próxima você vai conseguir. Nós podemos pensar também como o pai Suzuki sendo o solo aonde a planta cresce. Nós, como jardineiros, não podemos fazer a planta crescer à força, não é mesmo? Mas nós podemos adubar, regar, conferir a quantidade de sol, de luminosidade, de vento que aquela planta está recebendo, para que ela se desenvolva da melhor maneira possível, não é mesmo? Assim também é o desenvolvimento musical das crianças. Nós não podemos arrancar isso à força delas, mas nós podemos nutrir, estimular, colocar a gravação para elas escutarem e terem um objetivo claro, podemos orientá-las, podemos reforçar aquilo que elas fazem bem, encorajá-las, criar um ambiente positivo para que elas queiram fazer isso mais e mais. Agora, pai, pense comigo. Se
sua criança sabe que o momento da prática é um momento que você está 100% presente, dando-lhe a sua completa atenção, que você está disposto a fazer aquele momento um momento descontraído, alegre, prazeroso, e que ela começa a perceber que ela está aprendendo, que ela está sendo capaz de fazer algo belo, bonito, que lhe desperta prazer, isso mesmo se torna a sua motivação. Essa situação, esse ambiente se transforma num ambiente motivador que vai fazer toda essa roda girar. Ainda pensando em alguns aspectos da prática, é importante encontrarmos oportunidades para desenvolver a autonomia da criança. Assim como um bebê que aos poucos vai crescendo e aprendendo novas habilidades e cresce até se transformar num adulto completamente independente, assim também é a criança com relação às suas habilidades musicais. Se no começo ela é completamente dependente dos pais, estamos num longo processo aonde vamos chegar na independência dos seus estudos e desenvolvimento de suas habilidades. Nesse processo, é claro, vamos dando pequenos passos, pouco a pouco, para que dentro de alguns anos ela possa adquirir essa autonomia. Coisas que nós podemos fazer nesse sentido são dar à criança opções saudáveis, opções boas, para que dentre essas boas opções ela possa escolher a sua favorita. Eu lembro de uma mãe de uma aluna minha que dizia assim para sua filha: você quer começar a estudar violino agora ou daqui a 5 minutos? Ela não estava perguntando se elas iam estudar, mas dando a oportunidade da filha escolher se era agora ou daqui a 5 minutos. Outra opção que você pode dar ao seu filho é: você quer praticar a música A e a música B depois, ou primeiro a música B e depois a música A? De qualquer forma, as duas músicas vão ser praticadas naquele dia, mas ele pode escolher qual que ele quer tocar primeiro. E isso vai dando um senso de independência e de autonomia na criança. Alguns combinados são importantes, como por exemplo, o horário que a prática vai acontecer. Você pode permitir que o seu filho participe dessa decisão e opine em qual é o melhor horário do dia para isso acontecer. Mas uma vez estabelecido, ela precisa acontecer. Aqui na nossa casa, nós decidimos que os eletrônicos podem ser utilizados somente depois que as tarefas de casa foram completadas e a prática do violino foi devidamente realizada. Eu costumo dizer que a prática diária do instrumento em casa é como escovar os dentes. A gente faz acontecer. No começo, a criança precisa ser lembrada e precisa ser auxiliada até que ela adquire aquele hábito e começa a fazer sozinha. É um hábito que ela nem pensa mais em fazer, simplesmente faz. É parte da rotina, é um hábito. E assim nós vamos incorporando a prática do instrumento. Nós precisamos insistir, lembrar, procurar maneiras criativas de fazer aquilo acontecer, negociar. Com o tempo, isso vai sendo incorporado na nossa rotina. Se fazemos diariamente, a gente começa a fazer até sem pensar. A gente simplesmente se acostuma e vira um hábito. E quando se torna um hábito que flui na nossa rotina, fica mais fácil, não precisamos pensar tanto naquilo, não fica tão difícil assim se lembrar de fazer e é algo que simplesmente começa a acontecer. E agora, e se a criança resiste à prática e realmente não quer estudar, ou se durante a prática começa a ter um comportamento desagradável, uma birra, um comportamento difícil? O que isso quer dizer? Eu gosto de pensar que comportamento é comunicação. A criança está querendo dizer alguma coisa. No seu livro Building Violin Skills,
Edmund Sprunger afirma que a criança, na sua relação com o pai ou com a mãe, ela tá sempre perguntando assim: eu sou amada? Eu sou ouvida? Mesmo se eu errar, você vai continuar me amando? Então tudo isso está em jogo para a criança. Por isso é muito importante que ela se sinta segura naquele ambiente, que mesmo se ela cometer um erro, mesmo se ela tiver uma dificuldade, mesmo se ela tentar tocar uma música pela primeira vez e não sair perfeito, que tá tudo bem, que o amor dela está seguro e garantido, que você está ali por ela, para encorajá-la e para ajudá-la. A minha filha Alessandra, quando tinha 4 anos e começou a estudar violino, ela detestava ser corrigida. Até hoje, ela ainda tem uma certa resistência de ser apontada dos seus erros. Então, alguns dias, o que nós podíamos fazer era simplesmente tirar o violino do estojo, tocar como fosse, como saísse, agradecer e guardar o violino. E esperar até um momento oportuno para tentar corrigir alguma coisa, melhorar alguma postura, corrigir alguma nota na execução. E aos poucos ela foi melhorando, foi evoluindo. Nós, como pais, decidimos deixar as correções para a professora dela, para que naquele contexto ela pudesse lidar melhor com as correções. E hoje ela já aceita melhor, não completamente. Ainda há uma certa dificuldade, uma certa resistência. Mas procurando deixar a conta bancária emocional no positivo, procuramos sempre elogiar mais, encorajá-la, deixá-la motivada para que assim ela esteja um pouco mais aberta a uma sugestão de melhora na sua maneira de tocar. É importante também lembrarmos de sempre termos em mente a visão a longo prazo. Aonde nós queremos chegar? O que nós queremos que a criança aprenda através do processo de aprender a tocar um instrumento musical. Qual é o nosso objetivo com tudo isso? Nós queremos que ela desenvolva o amor pela música, que ela desenvolva o prazer, o gosto de tocar um instrumento. Enfim, é importante termos isso em mente para pensarmos nos pequenos passos do dia a dia. Se queremos que a criança desenvolva um gosto pela música, é importante que os nossos momentos com a música sejam prazerosos, sejam divertidos. É importante também lembrarmos que essa construção dessa visão que temos, ela se dá passo a passo, um passo de cada vez. Como o Suzuki costumava dizer, sem descanso e sem pressa. As crianças aprendem melhor quando se sentem respeitadas, amadas e alegres com o seu processo de aprendizagem. Por isso é muito importante que nós, professores e pais, prestemos atenção com as palavras com as quais nos dirigimos às crianças. Se são palavras que demonstram respeito, atenção, afeto, amor. Também seria um ato de desrespeito com a criança propor uma atividade que ela não consegue executar. Então, também é importante pensarmos no que estamos propondo para que essa criança faça e execute. É importante planejarmos essas ações de modo que ela consiga fazer cada passo, que ela tenha sucesso. Muitas vezes, a prática diária é uma oportunidade de aprender a lidar com a frustração. Muitas vezes, estudando, tentando tocar uma música que ainda está difícil, a criança pode demonstrar essa frustração. E é importante que nós, como pais, possamos identificar se essa frustração é realmente da criança ou se ela é nossa. Às vezes, nós precisamos dar espaço para que a criança possa digerir aquele sentimento, digerir aquela frustração. Às vezes a gente não precisa falar nada, é simplesmente sentar ali do lado dela, quieto, ou dizer algo. Puxa, tá difícil, né? Parece que você está frustrado.
realmente vai ser preciso repetir mais algumas vezes. Enfim, é mais importante demonstrar que compreendemos, que acolhemos aquele sentimento do que propor uma solução imediata. Porque é importante que a própria criança aprenda a encontrar suas soluções para os seus problemas. O que ela precisa é do nosso apoio, do nosso amor, de saber que estamos ali, mesmo quando as coisas não dão tão certo quanto gostaríamos. E é participando de todo esse processo de lidar com frustrações, de fazer algo porque estamos comprometidos com aquilo, de repetir várias vezes, de revisar coisas que já sabemos fazer bem. É em todo esse processo, nessa convivência diária, que muitas vezes não é fácil, é que vamos aparando as arestas, é que vamos nos conectando, é que vamos nos aproximando, é que vamos conhecendo nossos filhos um pouco melhor. Como é que eles aprendem? Como é que eles lidam com uma chateação? Como é que eles lidam com uma dificuldade? Como é que eles superam essas emoções que às vezes se tornam grandes e assustadoras? É também um momento em que eles aprendem que estamos ali com eles, que estamos do seu lado para o que der e vier. Bom, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o professor Suzuki. Confie no seu professor Suzuki. Um professor Suzuki, devidamente capacitado e registrado pela Suzuki Association of the Americas, ou a Associação Suzuki das Américas, não é só uma pessoa que sabe tocar o seu instrumento e decidiu dar aulas. Não. A grande maioria dos professores Suzuki são pessoas capacitadas, comprometidas com a educação, não só musical, mas a educação da criança toda, do seu comportamento, do seu desenvolvimento emocional, das suas habilidades para a vida. São pessoas que estão num processo de constante aprendizado, sempre se capacitando, se renovando, discutindo ideias, estudando não só sobre música e educação musical, mas também sobre o desenvolvimento da criança, psicologia, métodos. A comunidade dos professores Suzuki é uma comunidade unida, que se ajuda, que troca informações para que possa estar oferecendo o melhor para os seus alunos. Então, confie nas orientações do seu professor Suzuki. Se você tem dúvidas acerca das credenciais, da capacitação do seu professor, pergunte a ele quais os cursos você já fez, quantos livros você já fez, que curso você fez recentemente. E você vai se surpreender com o investimento que a maioria dos professores realmente comprometidos com essa metodologia tem feito para se capacitar, para estar sempre aprendendo e melhorando. Então é importante que o pai Suzuki confie no professor, que a criança sinta que o pai confia no professor e segue as suas orientações. É importante também, pai, que você não fique em dúvida, não saia da aula com dúvidas. Ou se surgiu alguma dúvida durante a semana, anote no seu caderninho, aonde estão anotados todas as diretrizes para a sua prática diária. Anote suas dúvidas, pergunte para o seu professor. Eu tenho certeza que ele vai ter a maior boa vontade de te orientar, de te conduzir nesse caminho de aprendizado musical. E, finalmente, eu gostaria de encorajá-los, pais, a lerem sobre o assunto. Leiam o livro Educação é Amor, leiam os outros livros que o Dr. Suzuki escreveu, explicando sua maneira de pensar sobre educação, sobre o seu método. E leiam outros livros de outros autores, mas que falam sobre o método Suzuki, como os livros do Edmund Sprunger e da Christine Goodner,
Eu vou deixar essas referências anotadas aqui na descrição do vídeo. Não deixem de procurar. E o próprio site da Suzuki Association of the Americas tem uma seção para os pais. Busque informação, procure ler, procure se preparar, que isso vai te ajudar não somente a estudar o instrumento com seu filho, mas a compreender melhor todo o processo de aprendizagem e de educação da criança toda, da criança como um todo. Procure também se conectar com outros pais de alunos Suzuki, que vocês possam compartilhar informações, compartilhar algo que está funcionando bem, tirar dúvidas sobre uma dificuldade, que vocês possam se ajudar, criar uma comunidade que se ajuda, que cresce junto, que compartilha dos mesmos objetivos e que através da música quer criar uma geração de pessoas que aprecia a música, que quer participar, que sabe colaborar, que sabe respeitar, que sabe trabalhar junto. Bom, eu como mãe Suzuki gostaria de deixar aqui meu depoimento e dizer que nem sempre é fácil manter essa rotina, manter os ânimos positivos durante a prática, mas que vale a pena todo o esforço. Tem dias difíceis, tem dias mais fáceis, tem dias divertidos e alegres, tem dias que nem tanto, mas depois de um tempo construindo um tijolinho de cada vez, depois de 1 ano, 2 anos, nós vemos um resultado muito positivo quando podemos ver nossos filhos tocando músicas bonitas, com boa postura, com boa sonoridade e sentindo prazer naquilo que eles estão fazendo. É muito gratificante. Então vale a pena todo o esforço nesse sentido. E assim gostaria de encorajá-los, pais, a persistir, a perseverar, a buscar informação, procurar maneiras criativas de resolver as suas dificuldades para desenvolver a rotina da prática diária em casa, porque vale a pena. Eu tenho certeza disso. Eu gostaria de agradecer à organização do Festival Fiato a Brasília, edição especial, por esse convite de estar aqui falando sobre o método Suzuki, pelo qual eu sou apaixonada. E agradecer a atenção de vocês que estiveram aqui assistindo esse vídeo. E se você gostou, compartilhe. E até breve.